Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 505. E nesta aula nós vamos falar sobre múltiplo. Bom, primeiro que você tem que entender que as palavras, né, as palavras múltiplo e multiplicação, elas têm a mesma origem. E múltiplo de um número natural é todo o resultado da multiplicação desse número que você escolheu para encontrar os múltiplos por qualquer número natural. Vamos dar um exemplo, o 30. O 30 ele é múltiplo de 5? O 30 ele é múltiplo de 5? Sim. Por que que o 30 é múltiplo de 5? Porque 5, que é que você está encontrando múltiplo, vezes o número natural 6 é igual a 30. Então, o múltiplo nada mais é que o resultado da multiplicação desse número que você está encontrando os múltiplos pela sequência dos números naturais. Como que nós representamos, aí, como nós demos exemplo, o 5? A sequência dos múltiplos encontrados do 5, nós podemos indicar através de um conjunto. Então, lembrando sempre que matemática é uma linguagem de símbolos e códigos. Então, quando nós colocamos M maiúsculo e o 5 entre parênteses, nós estamos dizendo que nós vamos representar o conjunto dos múltiplos de 5. E aí, entre chave. Quem é o primeiro múltiplo de qualquer número? 0. Como é múltiplo de 5, naturalmente vai aumentar de 5 em 5 unidades. Não é que toda sequência que aumenta de 5 em 5 será múltiplo de 5, desde que ela começou no 0. Se você falar 1, 6, 11, está aumentando de 5 em 5, mas não são múltiplos de 5. Então, nós teremos o 5, nós teremos o 10, nós teremos o 15, nós teremos o 20, e depois nós indicamos com reticências para informar que essa sequência ela é infinita. Porque se os números naturais são infinitos, é óbvio que os múltiplos de um determinado número também será infinito. Agora que falamos de múltiplo, o que é o múltiplo comum? Bom, o primeiro múltiplo é o resultado da multiplicação de um número por outro número. Mas e o comum? O comum é aquele que está presente tanto em um conjunto quanto em outro conjunto de números. Então, vamos pegar como exemplo o 18. O 18, ele é um múltiplo comum, diferente de falar o menor múltiplo comum. Múltiplo comum está em um, está em outro conjunto de numérico. Então, o 18, ele é um múltiplo comum, tanto do 2, quanto do 6, quanto do 9. Então, se nós colocarmos aqui, representar o conjunto dos múltiplos de 2, nós teremos quem? O 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, 14, 16, 18, 20 e segue ao infinito, né? Utilizamos a reticência. Aí os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6, lembrando sempre que o primeiro múltiplo de qualquer número natural é o 0. 0, 6, e o segundo é ele próprio, né? 12, depois nós teremos o 18, o 24, o 30, o 36, e aí segue para o infinito. E depois os múltiplos de 9. Quem são os múltiplos de 9? O 0, ele mesmo, depois 18, 27, né? 36, depois nós temos o 45, depois nós temos o 54 e segue para o infinito. E perceba que o 18, ele é comum. Ele está presente tanto no 2, ele está presente tanto no conjunto dos múltiplos de 6, e ele está presente também no conjunto dos múltiplos de 9. Então, ele é um múltiplo comum. Nesse caso, coincidentemente, ele também será o menor múltiplo comum. Então, múltiplo comum
depois você vai ter quem? Ó? Se eu continuasse aqui do 20, só para você entender, se eu continuasse aqui dos múltiplos de 2, nós teríamos o 22, o 24, o 26, o 28, o 30, o 32, o 34, o 36. Então, você vai perceber que o 36 é múltiplo de 2, o 36 ele é múltiplo de 6 e o 36 ele é múltiplo de 9. Ele também é considerado um múltiplo comum, né? De quem? Do 2, do 6 e do 9. Bom, mas o que é então agora o menor múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, ou MMC? É o menor deles, diferente, obviamente, do zero. Né? O zero você desconsidera. MMC, ou mínimo múltiplo comum, ou menor múltiplo comum, de dois ou mais números, que nem aí nós temos três números, o 2, o 6 e o 9. Diferente de zero, tem que ficar bem enfatizado isso, é o menor múltiplo comum desses números. Neste caso aí, o 18. Do 2, do 6 e do 9, o 18. Então, essa é uma maneira prática. Você representa em lista os múltiplos de 2, você representa em lista os múltiplos de 6, você representa em lista os múltiplos de 9, desconsidera o zero e vai verificar. Como que você faz para verificar? Você sempre escolhe o maior número. Então, eu vou fazer aqui novamente, olha. Nós temos os múltiplos de 2, isso é para você fazer mentalmente. Nós temos os múltiplos de 6 e temos os múltiplos de 9. Quando você quiser saber quem é o menor múltiplo comum desses três números que aqui estão, então eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14, 16, 18 e 20. Fecha assim. Depois do 6, 0, 6, 12, 18, 24. E depois do 9, 0, 9, 18, 27. E aí tá bom. Quantos números você coloca nesse conjunto? Coloca uma quantidade que você acha necessária, né? Sempre vão colocar uns 5, 6, 7 números. Bom, quando você for encontrar, de números pequenos isso, viu? Essa maneira de encontrar o MMC, ela é aconselhável quando você está trabalhando com números pequenos. Então, você lista eles através de um conjunto numérico. E aí você vai analisar, você não precisa nem olhar para o 2 e nem para o 6, primeiramente. Olha sempre para o maior número que você está procurando junto com os outros dois, que é o 9. O 0 se descarta. O 9. O 9 é múltiplo de 6? Não. O 9 é múltiplo de 2? Não. Tem que estar presente nos três. Vou para o 18. O 18 é múltiplo de 6? É. O 18 é múltiplo de 2? É. Ele está aqui. Pronto, você já encontrou o MMC. Então, para você fazer essa análise, opte pelo maior número, porque aí de cara você já vai encontrar nos outros conjuntos numéricos. E aí você representa o MMC de quem? Do 2, do 6 e do 9 é o 18. Agora, é claro que existe uma maneira mais prática de você encontrar os múltiplos de um número, é fazendo a decomposição simultânea em fatores primos. Fica muito mais prático. Então, primeiro você tem que saber qual é a sequência dos números primos. Lembrando que número primo são todos os números que admitem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. O 0 não é primo porque ele tem infinitos divisores. O 1 não é primo porque tem um único divisor, que é o próprio 1. E o único número primo par é o 2. Então, você tem que saber essa sequência. Então, como é que você faz? Se nós vamos trabalhar aqui a mesma coisa com o 2, com o 6 e com o 9. Vamos fazer aqui um traço vertical e vamos começar a dividir esses três números pelos números primos. Então, primeiro por 2. 2 dividido por 2, 1. Você põe a resposta aqui, o resultado, né? 6 dividido por 2, 3.
9 não dá, você copia novamente. Não tem mais ninguém que é possível dividir por 2. Vamos para o 3. Se não for der por 3, você vai para o 5, para o 7, para o 11. 1, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E aqui eu copio o 3 de novo. Aqui eu repito, 3 dividido por 3, 1. E agora, o que você faz? Você multiplica esses fatores primos que aqui estão. Então, o que é o MMC? Na verdade, ele é o produto dos fatores primos encontrados. Quais são os fatores primos que eu encontrei? O 2, o 3 e o 3. Então, o MMC do 2, que nós estamos trabalhando, 6 e 9, é o produto de quem? De 2 vezes 3, vezes 3, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Como nós tínhamos encontrado lá. Então, para você trabalhar listando os conjuntos numéricos um por um dos números que você quer encontrar no MC, quando você for trabalhar com números pequenos. Quando você for trabalhar com números maiores, é aconselhável que você calcule, que você encontre este MMC pela decomposição simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, em fatores primos, tá? Então, só para fechar agora, todos os números naturais, com exceção do zero, possuem infinitos múltiplos. O zero, como eu já tinha dito, ele sempre será, como queiram, o primeiro múltiplo de todos os números naturais. O segundo é ele próprio. Então, a gente conclui o quê? Que todo número natural ele é múltiplo de si mesmo. O 2 é múltiplo dele mesmo. O 6 é múltiplo dele mesmo. O 9 é múltiplo dele mesmo. E é infinito. Infinito significa que não tem fim. Correto? E outra coisa que vale salientar, que é apenas uma nomenclatura, quando eu falo que o 18 é múltiplo de 2, quando você fala que o 18 é múltiplo de 6, quando você diz que o 18 é múltiplo de 9, é a mesma coisa de dizer que o 18 é divisível por 2, ou seja, que é possível dividir, que esta divisão vai ser exata. Divisão exata é aquela em que o resto é igual a zero. Então, o 18, ele é múltiplo de 2. O 18, ele é múltiplo de 6. O 18, ele é múltiplo de 9. Ou o 2, não, perdão. O 18 é divisível por 2. O 18 é divisível por 6. O 18 é divisível por 9. Então, se eu falar 18 é divisível por 9, subentende que eu estou dizendo que o 18 é múltiplo de 9. Então, ser múltiplo de é a mesma coisa que ser divisível por. Ser múltiplo de é a mesma coisa que ser divisível por. Correto? E quando você for, de repente, encontrar, só para finalizar agora, quando você for encontrar o MMC entre dois ou mais números primos, certo? Na verdade, o MMC vai ser o produto entre eles. Então, suponhamos, bom, primeiro vamos relacionar aqui os números primos. Nós temos o 2, nós temos o 3, nós temos o 5, nós temos o 7, nós temos o 11, nós temos o 13. O próximo é o 17, o próximo é 19. Qualquer um deles que você for trabalhar para encontrar o MMC, não precisa nem pensar. Basta você multiplicar. Suponhamos que alguém lhe peça para você encontrar o MMC do 5, do 13 e do 17. Aí você vai ficar lá, os múltiplos de 5 são, vai dar trabalho, porque é 0, 5, tá. Os múltiplos de 13 são 0, 13, vai para o infinito. Os múltiplos de 17
São 0,17. Isso você vai trabalhar quando for números primos. Ah, mas aí vai ficar difícil, porque, olha, eu vou ter que listar todos os múltiplos de 5, uma quantidade ali de 20 múltiplos, ou de 3, ou de 17, para verificar diferente de zero qual seria o menor. Ah, então eu vou optar pela decomposição. Se você optar pela decomposição, é óbvio que se eles forem primos, os únicos fatores primos que vão dividi-los são eles próprios. O 5, só o 5 pode dividi-lo. O 13, como ele é um número primo, só ele pode dividi-lo. E o 17, como é um número primo, só ele pode dividi-lo, neste caso. Então, quando você for encontrar o MMC de 2 ou mais números primos, basta você encontrar o produto entre eles, ou seja, fazer uma multiplicação. 5 vezes 13 vezes 17. Aí nós vamos fazer 5 vezes 3, 15, vai 1, 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Aí nós vamos pegar o 65 e vamos multiplicá-lo por 17. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 6, 42, com 3, 45. E aí 1 vezes 5, 5, porque eu começo aqui o posicionamento da dezena, porque você sabe que o algarismo 1 encontra-se na dezena. Então, uma dezena vezes 5, eu terei 5 dezenas. E 1 vezes 6, 6. 5, 5 e 5, 10, vai 1, 6 e 4, 10, e 1, 11. Então, o MMC, o menor múltiplo comum, que vai estar tanto no 5, quanto no 13, quanto no 17, vai ser o número 1105. Imagina se você tivesse que listar todos esses números, que loucura que seria. Então, são números primos? São. Então, nem vou perder tempo. Vou multiplicá-los. Agora, é claro que se tiver ali 5, 13 e 20, aí você não pode multiplicar, porque aí o 20 não é primo. Aí você vai fazer decomposição com tranquilidade, e aí você vai encontrar o MMC. E o MMC, quando você faz a decomposição simultânea, sempre será o resultado dos produtos dos números que estão posicionados à direita desse traço vertical, e, obviamente, todos eles são primos. Então, dessa maneira, nós concluímos aqui a aula de número 505, onde nós falamos sobre múltiplo, sobre a sua representação, sobre múltiplo comum, sobre o menor múltiplo comum, qual o método pelo qual eu devo calcular para encontrar o MMC, listando os conjuntos numéricos dos números dados e começando pelo maior e verificar se ele está presente nos números menores, ou pela decomposição simultânea, tá? E ser múltiplo por ser divisível, tá bom? Então, um grande abraço, não se esqueça, não estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias, mas estude porque a educação faz a diferença e porque o futuro espera por você. E eu espero vocês aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, tchau, tchau e cuide-se.